Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, esse é o primeiro vídeo da nossa oficina de teatro de bonecos. Esse primeiro vídeo eu estou chamando ele inclusive de o módulo zero, vídeo zero. Por quê? Porque é um vídeo que será disponibilizado para todos e, eu vou dar uma pequena explicação de como vai ser a nossa oficina. Certo? Primeiro, turma, olha, a nossa oficina, a ideia é que ela seja muito dinâmica, que a gente aprenda a confeccionar o boneco, a manipular o boneco e criar esquetes, cenas, enredos e até mesmo espetáculos, a depender da disponibilidade, do interesse de cada um de vocês. Então, turma, olha, a gente está dividido em módulos, serão 4 módulos. Né? No primeiro módulo, ó, que está ligado à confecção, a gente vai aprender a fazer a cola artesanal, que é uma cola que a gente sempre fez quando era criança, mas a gente vai revisitar isso. Então a gente vai fazer a nossa própria cola, que é a cola artesanal. A gente vai aprender é, a confeccionar o boneco, a confeccionar a cabeça do boneco. Por exemplo, a gente vai. Esse aqui é um boneco que ainda não está concluído, né? Ele está é, em uma das fases iniciais, certo? Então a gente vai moldar o boneco, certo? Por exemplo, aqui é um boneco já concluído. Sim, turma, aqui é um boneco de machê. A gente vai aprender a fazer um boneco de machê, certo? Que é a nossa massa. A gente vai ter a receita de como fazer o machê, certo? É, aqui, por exemplo, é um boneco que a gente fez ele primeiro criando um módulo de argila e depois papetando. A gente também vai fazer o boneco com argila, tá certo? Ou seja, a ideia é que vocês tenham acesso a 2 formas de fazer bonecos. Dentro desse módulo de confecção, a gente vai, por exemplo, aprender a confeccionar a mão do boneco, certo? A mão do boneco, turma, por exemplo, a ideia é que a gente aprenda a fazer esse tipo de mão, que também é de machê. Olha, turma, eu já fiz mãos de vários tipos, com vários tipos de material. Por exemplo, certo? Esse boneco aqui, as mãos dele são mãos de EVA, certo? Hoje raramente eu estou usando mais ele, mas eu usei muito tempo e é muito interessante. Esse boneco aqui não é meu, turma. Esse boneco aqui é de uma aluna da última oficina que a gente fez, a oficina presencial, e aí esse aqui foi o resultado, certo? Dela. Então, a gente vai aprender a fazer essa mão, repetindo aqui, a nossa mão de machê, tá certo? É, é, entre essas formas de fazer os bonecos, a gente vai fazer essa, como eu falei, de machê, certo? E essa outra usando argila. Por exemplo, essa aqui a gente usou argila, certo? E depois a gente papetou e o resultado foi esse. Né? Esse aqui é o diabo, né? Do nosso espetáculo Lampião no Reino dos Infernos. Ainda na confecção, a gente vai aprender a confeccionar a luva, certo? A gente chama de luva, porque inclusive o boneco de luva a gente chama de luva porque tem exatamente uma luva, não é verdade? Certo? Então essa luva aqui, por exemplo, ela foi costurada numa máquina, certo? Mas aí eu quero passar para vocês uma coisa que há algum tempo eu venho trabalhando, que é essa luva que você faz pontilhando, certo? Com, com um cordão que você tenha preferência, no caso eu uso muito a lã, certo? Então isso aqui é a nossa luva para o nosso teatro, para o nosso boneco de luva. É,
No segundo módulo, a gente vai aprender a botar o cabelo no boneco, certo? A criar adereços, certo? Fazer uma gravata, né? E vestir ele diferente. E aí, no terceiro módulo, a gente vai aprender a manipulação. A manipulação, eu tenho dito que é uma das coisas, não só eu, mas muitos bonequeiros, que a manipulação é realmente a coisa mais importante do teatro de bonecos, né? Já vi pessoas fazerem trabalho extraordinários com a questão da manipulação, né? O Luiz do Sobrevento, toda a equipe do Sobrevento, é um pessoal que tem uma habilidade na manipulação do boneco que é uma coisa invejável, uma coisa, certo, é um trabalho magnífico que, por exemplo, o Luiz, né, desenvolveu na questão da manipulação do boneco dele. Não adianta, turma, você ter um boneco bonito, bem feito e tal, se a manipulação não é tão interessante, certo? Realmente a manipulação do boneco está para o teatro de bonecos, como está a interpretação do ator no teatro de atores, né? Esse aqui é um boneco que eu estou terminando, certo? Isso é para uma amiga minha, lá de Salvador. No quarto módulo, turma, a gente vai criar cenas, esquetes. Sim, nessa parte da manipulação, já entra aí a voz, já entra, certo? Colocar algum texto nos bonecos. Então, na quarta, aí sim, a gente vai trabalhar as cenas, os esquetes, os enredos, e para aquelas pessoas que tenham disponibilidade, que tenham interesse, até mesmo criar espetáculos. Aí, ao fim desse módulo, eu vou poder continuar dando assistência cênica, às pessoas que queiram desenvolver espetáculos e cenas mais longas com seus bonecos. Inclusive, a criação de cenas, esquete, algumas coisas é que vai dar o certificado às pessoas que participarem de nossa oficina. Então, turma, olha, quem tiver interesse em participar da nossa oficina, se inscreve lá na oficina e vamos bonecar, meu povo. Olha, vamos adentrar nessa arte magnífica que é o teatro de bonecos, que se comunica com todos os públicos, crianças, jovens, velhos e tal, com todas as classes sociais, e que mexe com o lúdico, com a fantasia, com a parte ricamente cultural do nosso povo, dos artistas e assim por diante. Tá bom, turma? Então, até a nossa oficina e vamos bonecar. Se inscreva aí, turma, na oficina para a gente continuar a brincadeira, tá bom? Obrigado, turma. Vamos lá. A gente se encontra lá na oficina.